Olá, eu vou estar resolvendo alguns exercícios que foram propostos na atividade 3 sobre o princípio fundamental da contagem. Então, o exercício A5, aliás, pediu o seguinte. Na letra A, quantos números de 5 algarismos existem? Pois bem, quais são os algarismos? Então, seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, totalizando 10 algarismos. Então, aqui seria o seguinte. Vai ter 5 lugares aqui. Então, 5 posições. Na primeira posição, o 0 ele não pode assumir essa posição. Por quê? Porque daí não seria um número de 5 algarismos, seria um número de 4 algarismos. Então, na primeira opção, teremos 9 alternativas. 9 opções, aliás. Já na segunda opção e em diante, aí sim, podem assumir qualquer um dos outros algarismos também. Então, aqui só realizarmos a multiplicação, vai ser 9 vezes 10 a quarta, que vai ser igual a 90.000 números. A letra B nos pediu o seguinte. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Então, quais que são os números ímpares? 1, o 3, o 5 e o 9. Então, são 5 algarismos. Que eles vão determinar o que? Se é um número ímpar ou não. A última posição. Então, nessa última posição, só vão poder assumir esses 5 algarismos. Então, aqui. E relembrando também o problema aqui do primeiro algarismo aqui, que só pode ser do 1 em diante. O 0 não pode assumir. Então, aqui são 9 opções. E no restante, 10 normalmente. Então, só realizar a multiplicação também. Então, vai ser 9 vezes 10 ao cubo vezes 5, que vai ser igual a 45.000 números. A letra C nos pediu o seguinte. Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Então, aqui nós precisamos pensar o seguinte. Qual é o maior número de 5 algarismos? É aquele que tem o maior em todas as posições. Então, seria o 99.999. Esse é o maior número. Menos os 71.000, nós vamos saber quantos que existem entre eles dois. Então, somente realizando essa subtração, nós saberemos quantos números maiores que 71.265 existem de 5 algarismos. E o resultado dessa subtração é 28.734 números. E a letra D nos pede quantos números de 5 algarismos distintos começam por 7. Então, aqui ele pede isso, né? Os distintos. Então, aqui nós precisamos pensar o seguinte. Que ele está pedindo somente os distintos. Então, aqui na primeira opção vai ser o 7. Então, 1. Aqui não vai poder ser o 7. Então, vão ser todos os outros menos o 7. Então, 9 opções.
E aqui não vai ser nem o 7 e nem o que foi usado aqui. Então, 8. E assim por diante. 7 e 6. Agora é só realizar a multiplicação. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vai ser igual a 3.024 números. O exercício 6 nos pediu o seguinte. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, responda. Letra A. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Porque ele não falou que eram distintos. E também não falou que... aliás, e não, como não vem o zero, então não tem restrição aqui na primeira opção. Aqui seria a mesma coisa que 8 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 4.096 números. Na letra B, ele pede quantos números pares de 4 algarismos podemos formar. Então, aqui seria o 2, o 4, o 6 e o 8, os algarismos pares, que aqui vai ter um total de 4 algarismos pares. E o que vai determinar? A última opção. Então, na última opção, vão ter somente 4 opções. E aqui vai ser normalmente. Todas as outras opções poderão ser utilizadas, porque ele não especificou que seriam distintos. Então aqui vai ser 8 ao cubo vezes 4, que vão ser 2.048 números. Na letra C, ele pede, em relação ao total do item A, qual a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos. Então, para saber quantos são os algarismos distintos, aliás, quantos números existem com os algarismos distintos, vamos fazer da seguinte forma. Aqui na primeira opção, vão ter 8 opções. Para a segunda opção, somente 7, porque uma já foi usada aqui. E assim por diante. Aqui 6 e aqui 5. E só realizar a multiplicação. Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que vai ser igual a 1.680 números. Só que ele não pede isso. Ele pede qual a porcentagem e referente ao total. Então, 4.096 é o meu total, que é 100%, e 1.680 é o que eu quero saber quantos por cento ele se remete ao total. Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós vamos obter x vai ser igual a 168.000 sobre 4.096, que vai ser igual a aproximadamente 41%.
questão 7 nos pede o seguinte. Na letra A, uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas e quais são elas? Então, ela é lançada 2 vezes sucessivamente. Então, para o primeiro lançamento, vou ter 2 opções e para o segundo lançamento também. Então, só realizar a multiplicação. Vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. E aqui ele pede quais são elas. Então, para o primeiro lançamento e aqui para o segundo lançamento. Então aqui pode ser coroa ou cara. Dessas opções, vamos ter aqui coroa e cara, e aqui também coroa e cara. Então, resumindo, vamos ter o seguinte, que as sequências aqui vão ser coroa, 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 cara, cara, coroa, e cara, cara. Então, são 4 sequências e essas aqui que são elas. Na letra B, ele pede o seguinte: quantas sequências de faces poderiam ser obtidas caso a moeda fosse lançada 4 vezes sucessivamente? Então, aqui voltamos ao que eu tinha dito na outra aula, que eu posso utilizar aquela propriedade da potência, que a minha base vai ser quantas opções tem e a minha potência vai ser quantos lançamentos eu vou realizar. Então, se ela fosse lançada 4 vezes, seria 2 elevado à quarta, que vai ser igual a 16. Sequências. Para 5 lançamentos, eu vou ter 2 elevado à quinta, que vai ser igual a 32 sequências. E para 10 vezes vai ser 2 elevado a décimo, que vai ser 1024 sequências. A letra C nos diz o seguinte: uma moeda foi lançada N vezes sucessivamente. Sabendo que o número de sequências de faces que poderiam ter sido obtidas é 400, aliás, aqui é 4 elevado a 19. Qual é o valor de N? Então, eu vou ter que, lembrando do que eu acabei de explicar, que 2 elevado a N vai ser a fórmula que eu vou utilizar, porque são 2 opções para N lançamentos. E aqui foi dito que ela pode ser resumida a 4 elevado a 19. Então, vou colocar aqui o 4 elevado a 19. Então, o N, nós precisamos encontrar qual o valor de N para satisfazer essa igualdade. Então, primeiramente,
nós precisamos igualar as bases dos dois lados. Então aqui 2 elevado a n vai manter, e aqui vai ser 2 elevado ao quadrado, porque 4 é igual a 2 elevado ao quadrado, elevado a 19. Então, esse 2, ele vai multiplicar o 19, então vai ser 2 elevado a 38. E agora eu posso simplificar, ficando somente o n, que é igual a 38. Então, 38 foi o número de lançamentos. Então, foram 38 vezes que a moeda foi lançada. A questão número 8 nos diz o seguinte: para acessar o serviço de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. Ou seja, então aqui tem 4 algarismos distintos. O sistema, entretanto, não aceita senhas que contenham um ou mais algarismos correspondentes ao ano de nascimento do cliente. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas para alguém que nasceu em A. 1966, B. 1954 e C. 1999. Então, para 1996, nós vamos ter que você não pode ter na senha da pessoa o algarismo 1, o 9 e o 6. Então, são 3 algarismos que não vão poder entrar. E, relembrando aqui, que ele disse algarismos distintos. Então, para a letra A, nós vamos ter que, na primeira opção, vão poder assumir 10 menos 3, ou seja, porque são 10 algarismos que existem, menos os 3 que não podem entrar. Então, aqui vão ser 7 e depois só subtraindo, que vai ser 7, 6, 5 e 4, porque eles são distintos. Aqui somente realizar a multiplicação. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 840 senhas. Letra B. 1954. Aqui serão 4 algarismos que terão que sair, porque é o 1, o 9, o 5 e o 4. Então, 10 menos 4 vai ser 6. Então, aqui vai ser 6 na primeira opção, 5 na segunda, 4 na terceira e 3 na última. E aqui é só multiplicar para sabermos o resultado. 360 senhas. E para a letra C, vai ser o 1999. Então, somente 2 algarismos. Então, vai ser 10 menos 2, 8. 8 na primeira opção, 7 na segunda, 6 na terceira e na última serão 5. Então, só multiplicar. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 1680 senhas. A questão número 9 nos pediu o seguinte: as placas de veículos atuais são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Considerando o alfabeto com 26 letras, quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que: letra A, os algarismos sejam distintos. Então, isso significa o quê? Como ele não deu nenhuma restrição para as letras, que seria as letras. Como ele não deu nenhuma restrição, então aqui seriam 3 letras. Então seria 26 na primeira, 26 na segunda e 26 na terceira. Já para o algarismo, ele disse que eles teriam que ser distintos. Então, aqui para os algarismos,
Os algarismos, eles têm que ser distintos. Então, são 4 algarismos. Então, aqui pode assumir o 0, pode assumir qualquer um. Então, aqui vão ser 10. Só que aqui não pode ser 10, porque um já foi usado aqui. Então, aqui é 9, 8 e 7. E agora é só multiplicar tudo. Então, 26 ao cubo vezes 10 vezes 9 vezes 8 e vezes 7, que vai ser igual a então vai ser igual a 88.583.040 placas. Letra B. As letras e os algarismos sejam distintos. Então, nessa situação, vamos ter que olhar para as letras também, que elas serão distintas. Então, vão ser 26 na primeira opção, e já na segunda opção serão somente 25, porque uma já foi usada. E na terceira opção, somente 24, porque uma já foi usada também. Já para os algarismos, será essa mesma situação aqui anterior. Certo? Então, aqui será 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, aqui multiplicando tudo, obteremos que o total será de 78.624.000 placas. A letra C nos pede o seguinte, que somente, uma opção em que somente os algarismos pares distintos e vogais apareçam. Então, as vogais são A, E, I, O e U. Então, são 5 vogais. E os algarismos pares são o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, são 5 também. Então, o que nós vamos ter? Que para as vogais, que são as letras, não tem restrição. Então, pode assumir 5 na primeira opção, 5 na segunda e 5 na terceira. Já para os algarismos, eles têm que ser distintos. Então, vão ser 5 na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira e 2 na última. Realizando a multiplicação entre eles, vamos obter o resultado de 15.000 placas. A questão D nos pede para que não apareça a letra J e nem um algarismo maior do que 6. Então, você não quer que apareça a letra J, então na primeira opção aqui das letras vão ser 25 e não disse nada para as outras. Então vai ser 25 também, porque elas não precisam ser distintas. E nenhum algarismo maior do que 6. Então, eu vou poder utilizar do 0 ao 6, que são 7 algarismos. Então, aqui vai ser 7, 7 e 7. E ele não disse distinto, então eu posso usar todos. Então, aqui vai ser, multiplicando todos, 25 ao cubo
vezes 7 a quarta, que vai ser um total de 37.515.625 placas. A letra E nos pede para que só apareçam algarismos ímpares e em ordem crescente. Então, aqui para as letras, nenhuma restrição. Então, vou poder usar todas em todas as opções. Já aqui nos algarismos, que vai ser o problema. Aqui eu não vou poder analisar dessa forma, eu vou ter que listá-los. Então, os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, que são 5 algarismos. Só que eu também não consigo fazer a análise dessa forma. O que eu vou ter que fazer? Então, como eu tenho 4 opções, aqui eu tenho 4 lugares, então eu vou listá-los aqui. Então, por exemplo, o primeiro pode ser 1, o 3, o 5 e o 7. Agora, removendo o 7 que é da última opção, que eu vou ter 1, o 3, o 5 e o 9. Só que, porque eles têm que ficar em ordem crescente. Agora, eu não posso colocar o 9 aqui, por exemplo, porque não vai ter nenhum maior do que ele. Então, aqui eu vou ter que substituir o 5 pelo 7. E o 5 também não pode vir para cá, porque vai faltar espaço desse lado. Então, repetindo aqui o início, 1, 3, e agora o 7 e o 9. Certo? Porque é a única opção que faltava também. Mais alguns aqui. Então, por exemplo, 1, o 3 e agora o 7 também não pode assumir essa posição porque vai faltar espaço. Então, eu vou ter que colocar aqui o 5, o 7 e o 9. E agora, a última opção que restou, começando com 3. Então, seria 3, 5, o 7 e o 9. Porque o 5 não pode assumir essa posição, porque vai faltar espaço desse lado de cá. Então, aqui totalizaram 5 opções. Então, vai ser 26 ao cubo e aqui 5 opções. Então, 26 ao cubo vezes 5, que vai ser igual a 87.880 placas. Certo? E essa foi a aula de hoje. Muito obrigado.